Olá pessoal, hoje 21 de julho de 2020. Como prometido, vamos falar hoje sobre a Crimeia, a invasão da Crimeia, a guerra da Crimeia, né? Como que foi e por que foi invadida a Crimeia. Foi uma invasão, mas foi uma invasão onde o inimigo já estava lá, vamos dizer assim. A Ucrânia não achava que a Rússia ia fazer isso. A Ucrânia não achava que os russos eram inimigos, né? As pessoas comuns, né? E talvez até ninguém acreditava, o próprio establishment ucraniano não acreditava. Mas na realidade a guerra da Crimeia é uma continuação às manifestações em que a Rússia perdeu porque o povo escolheu ir, com a Maidan Nezalezhny, integrar-se à União Europeia. E os russos não queriam isso, queriam manter a Ucrânia na sua influência. Então o que eles fizeram? Quando eles viram, foi um plano de guerra, né, muito bem planejado, e que ninguém notou. Nem os serviços de informação dos países, vamos dizer assim, aliados com a Ucrânia, tipo os Estados Unidos, que eu vou falar, acho que é o grande interessado nisso, notaram, não detectaram isso. Tanto que estava a Maidan, terminou exatamente no dia 28, aproximadamente no dia 28 de fevereiro de 2014, o Congresso ucraniano declarou vacância do cargo do presidente Yanukovych, que fugiu para a Rússia, né? E aí elegeram um novo presidente, um novo primeiro-ministro e tal, o Congresso, até as próximas eleições, para serem convocadas novas eleições. Mas isso aí nós já comentamos no vídeo anterior. Mas enquanto transcorria na Ucrânia essa Maidan em fevereiro, os russos sentiram de que a coisa não estava fácil, né? De que eles precisavam de uma alternativa caso o presidente Yanukovych perdesse. E olharam para a Crimeia, porque eles sentiram que se fosse integrada a Europa de uma maneira rápida e que viessem bases militares para a Ucrânia, eles poderiam ter problemas com a maior base que eles têm no Mar Negro, que fica na Crimeia. É a base da Marinha Russa de Sevastopol. Então, o que eles fizeram? Nas duas últimas semanas, como as tropas russas tinham trânsito livre para a Crimeia, porque eles tinham um acordo, a Ucrânia alugou as bases para eles, né? Em um preço interessante. O preço de aluguel era 40 bilhões de dólares que a Rússia pagaria em gás para a Ucrânia. E pagaria isso num período de 10 anos. Um acordo até que foi assinado não muito tempo, ainda faltava bastante tempo para cumprir aí. A maior parte do tempo faltava para cumprir. Então eram alugadas. E tinha nesse acordo que as tropas russas poderiam entrar nas bases vindas da Rússia ou sair das bases, né, indo para a Rússia ou indo para a Crimeia, vice-versa. O que aconteceu? No final ali, praticamente nas duas últimas semanas, eles transferiram de uma maneira que ninguém notou pelo número, a cada 3 dias 15 mil soldados russos entravam na Crimeia. Né? Enquanto isso, vamos chamar assim genericamente, o pau comendo em Kiev, né? Lá na capital da Ucrânia, na Maidan Nezalezhny. Então ninguém se atentou para isso. E o mundo inteiro, a Europa estava voltada ali para a cidade de Kiev, onde era o foco do movimento. Os Estados Unidos também, e fazendo pressão na Rússia, fazendo pressão no presidente ucraniano, né, para aceitar a vontade popular e acabar com aquela matança determinada pelo presidente Yanukovych. E enquanto isso, a Rússia transferia soldados. Ela já tinha lá um contingente entre Marinha, Exército, Aeronáutica, em todas as suas bases, né, e a Força Aérea. Ela tinha lá entre 40 a 50 mil homens. Ela transferiu mais uns 30 mil, né, entre a penúltima e última semana. E o mundo notou que quando terminou o movimento na Maidan, que o presidente foi embora, exatamente no dia 28 de fevereiro, ele notou como as duas principais autoestradas que ligam a Crimeia à Ucrânia foram bloqueadas por checkpoints, por soldados sem nenhuma insígnia,
que diziam-se que eram forças de autodefesa, que eram habitantes da Crimeia e que iriam a independência da Crimeia. É isso que eles queriam. Não viam como a Crimeia mais parte da Ucrânia. E notaram também, porque já em seguida, já de manhã cedinho, isso aconteceu a partir da meia-noite, né? E todo mundo que, dependendo quem ia para um lado ou para o outro, já era hostilizado, principalmente os jornalistas. Isso foi um relato, inclusive, de um jornalista da Euronews, da BBC, digo, da BBC. BBC de Londres. A BBC é uma agência inglesa, né? E ele que fez esse relato. E eles trataram mal. Normalmente eles entraram já com coletes à prova de balas, quando eles vão para zonas assim, não sabem o que vai acontecer. E eles tiraram os coletes e jogavam tudo numa pia, todos os jornalistas que passavam. Então esse é um fato muito interessante, mas aí o mundo notou, porque em seguida, nesse mesmo dia, como eu ia dizer, essas forças russas, que chamadas forças de autodefesa, elas foram e tomaram, porque a Crimeia era uma república autônoma, né, que tinha seu congresso, seu parlamento e um presidente. Inclusive o presidente desse parlamento era um tártaro, né? Ele tinha assento no Congresso ucraniano como deputado, eleito pela Crimeia, e também era presidente do parlamento, era o presidente do parlamento e presidente da Crimeia. Então é bem interessante esse sistema lá. E eles invadiram o parlamento, invadiram a sede da presidência e declararam vacância desses cargos, dizendo que ia ter eleições. Bom, o presidente, o Tártaro, não deixou, ele tentou ir para a fronteira para passar, para ver, não deixaram essas forças de autodefesa nem entrar na Crimeia, né? Esse cara não entrou. Cercaram todas as bases ucranianas. Eles estavam com mais ou menos já 80 mil homens, as bases ucranianas, todas elas, né, bases ucranianas, quartéis do exército, da força aérea e da marinha, e tinham 20 mil homens. 20 mil homens estavam, que tinha nessas bases. Então eles já estavam num número muito superior. E eles já de madrugada, no dia 28, eles cercaram todas essas bases e esses quartéis, enquanto os militares ucranianos dormiam nas suas casas. Então tinha uma guarnição mínima que cuidava da segurança, né? Uma das maiores guarnições era a guarnição da Força Aérea, que tinha uns 300 soldados, tinha inclusive um coronel dormindo lá, e alguns oficiais, e alguns sargentos. Mas não deixavam esse pessoal sair da base e não deixavam ninguém entrar, né? Então quem estava fora não podia entrar para pegar em armas. Numa dessas bases da Força Aérea, não, da infantaria, uma desses quartéis da infantaria, houve tiroteio, o pessoal que estava lá dentro quis resistir e atirou nos russos que estavam fora, aí morreu o oficial, feriram alguns soldados e mais alguns oficiais ficaram feridos. Então não é que é uma coisa que saiu sem nenhum tiro. Houve uma tentativa de resistência, mas é uma tentativa de resistência de uma minoria que praticamente comparando, eles trouxeram tanques, né? Os russos tinham carros de combate, que chamam os populares tanques de guerra, tinha carros de combate, carro de transporte de tropa. O que eles fizeram? Eles saíram dos quartéis russos e eles apagaram as insígnias russas, apagaram a identificação da unidade a que eles pertenciam. Então eles se denominavam forças de autodefesa. É o que a imprensa aqui no Brasil repetia, né, que era um pessoal da própria Crimeia, porque eles eram da etnia russa, eram descendentes de russos, queriam se juntar, então eles tinham esse direito. Isso falavam aqui nas televisões brasileiras e nos jornais escritos. Mas não é bem assim, né? Na realidade, se você pensar assim, não, porque tem muito russo lá, então eles podem fazer independência, então significa, bom, todos os italianos e japoneses que estão aqui no Brasil podem também fazer o seu país, né? Não é assim, né? Então a Crimeia pertencia à Ucrânia. Mas tinha um outro interesse maior aí, né? Que a Rússia, com isso ela estava fazendo frente à geopolítica expansionista também americana. E eu diria da União Europeia, né? Que é liderada pelos Estados Unidos. É isso que a gente precisa ter bem em mente. Ou seja, essa guerra que se trava hoje na Ucrânia, ou seja, na Crimeia ou em Donbás, eu vou fazer um outro vídeo sobre o Donbás, né? Essa guerra que se trava ali,
o que se travou ali, né? Porque hoje na Crimeia não tem mais guerra, ela já foi anexada à Rússia. Essa guerra que se travou ali naqueles 4 dias, em 4 dias eles resolveram tudo, na realidade era o gigante americano que ele estava expandindo-se para as áreas da antiga União Soviética. O Putin viu, né? Puxa, quando houve a separação dos países membros da União Soviética, tipo Lituânia, por exemplo, né? Estônia, e Geórgia, lá na outra extremidade, todos esses países eles correram para os braços da União Europeia, liderados pelos Estados Unidos. Vou dar um exemplo, a Geórgia tem base americana, né? E a Geórgia também é fronteira, e ele não quis isso na Ucrânia, né? Não quer, porque a Ucrânia é o maior país da antiga União Soviética, e ele tem uma fronteira muito grande, de aproximadamente por terra de 16 mil quilômetros. É muito difícil de defender também, no sentido contrário, ou seja, pode ser difícil para a Ucrânia defender, mas um ataque, se houver uma guerra entre a OTAN, né, entre os Estados Unidos e a Rússia, é difícil de defender essa fronteira enorme, né? Então essa é uma questão também do interesse americano, que tem interesses na região, né? E não só interesses militares, mas tem interesse no mercado ucraniano, tem interesse nos produtos ucranianos, né? Tem interesse nos produtos, porque a Ucrânia produz muita coisa com tecnologia, né? Para vocês terem uma ideia, acredito que eu já falei em uns vídeos anteriores, a Ucrânia que produzia muitos foguetes, inclusive na cidade de Dnipropetrovsk, que estava sendo produzido aquele foguete que ia lançar um satélite brasileiro, onde a Dilma caneteou e extinguiu o projeto. Simples assim, né? E não perguntou, não devolveu o dinheiro para ninguém, gastaram o dinheiro. Não sei nem se gastaram o dinheiro bem ou mal, né? Como isso não foi investigado, não vou entrar nesses detalhes aqui. Mas em Dnipropetrovsk, na época da União Soviética, Dnipropetrovsk, que é uma cidade chamada, tinha esse nome, hoje chama-se somente Dnipro, né? Então essa cidade chamada Dnipro é onde produziam seus foguetes, né? Na Ucrânia, os aviões Antonov, MiG também eram os aviões MiG, esses aviões caça de combate, que hoje a maioria está em desuso, eram fabricados lá. A tecnologia vinha da Ucrânia, né? Como tem ainda. Isso, eu acho que quero colocar um dado muito importante. No que desmembrou a União Soviética, no lado da Ucrânia, que moravam e trabalhavam com a União Soviética, 5% dos cientistas do mundo eram ucranianos, estavam na Ucrânia. Então, para você ver que o potencial é grande, embora que muitos saíram de lá, foram trabalhar nos Estados Unidos, outros foram trabalhar na Inglaterra, etc., né, em diversos países, né? Uns poucos, talvez, na Rússia também. Mas essa é a questão, ou seja, o interesse estratégico dos Estados Unidos era e é grande ainda, então essa pressão vai continuar. Acho que sobre essa guerra ainda vou fazer um outro vídeo, né? Para que vocês vejam que essa questão estratégica é maior do que apenas a Rússia dizer não quero, a Crimeia é minha, ela sempre foi minha. Ela nunca foi dela, sempre, né? Nos últimos 300 anos, né, da rainha Catarina a Grande, né, a chamada Catarina a Grande, ela que pegou a Crimeia e trouxe ela para a Rússia. Mas isso é uma outra história que a gente, senão esse vídeo vai ficar muito longo, né? Então eu vou agora mostrar, para finalizar aqui, um vídeo rápido de notícia da Euronews, que filmou lá e fez algumas entrevistas durante a invasão, essa invasão da Rússia para a Ucrânia, tá? Então era isso que eu queria dizer, e vocês vão ficar com o vídeo, nós vamos encerrar essa matéria com o vídeo. Muito obrigado a todos, Deus abençoe, paz e bem. Agora o vídeo. Obrigado. Os russos estão a terminar a tomada de controle total da Crimeia, um mês depois da destituição do presidente ucraniano Viktor Yanukovych. De boa ou má vontade, os soldados ucranianos regressam a Kiev com as famílias por uma questão de segurança, já que foram expulsos das bases pelos russos ou pelas milícias. Uma ucraniana entrevistada por um russo mostra-se triste e desolada, mas essencialmente não compreende porque é que lhe perguntam o nome. No território ocupado é necessário dar o nome para se exprimir, questiona ela. Не знаю. Вы не могли представиться просто? Нет. Для чего оно нужно? На оккупированной территории представляются? Dos cerca de 20 mil soldados ucranianos destacados na Crimeia, 80% eram da região.
muitos vão ter de ser realojados com as famílias por excluírem a possibilidade de integrar o exército russo. Já não se vêem soldados de uniforme, mas os russos mesmo assim não deixam de pressionar quem persiste em manter-se por perto das bases militares, nomeadamente jornalistas ou observadores em geral. Estes soldados esperam um barco para deixar a península. Sergei é um dos que explica, apesar de ser russo e os familiares viverem na Rússia, nunca serviu a Rússia, sempre foi soldado da Ucrânia, alistou-se na marinha ucraniana. O marinheiro Yevgeny demonstra a mesma incredulidade. Puseram-nos fora como se fôssemos ratos. Não somos ratos. O que é suposto fazer? Continuar aqui? Como é que isso ajuda na situação? Não faz regressar a Crimeia à Ucrânia. Até ao momento da partida são humilhados pelas milícias russas num jipe com a nova bandeira dos ocupantes.